Hoje nós teremos o privilégio de conhecer o segundo maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 78. E talvez se você já tenha lido toda a Bíblia, você já tenha lido várias vezes este salmo. Agora eu não sei se você se lembra de maneira assim, bem particular, qual é o ensinamento dele. Então vamos lá? Já pegou a sua Bíblia? Então vamos ler o que diz alguns destes textos do Salmo 78. O Salmo 78, ele é um apelo de Deus para que nós cuidemos das novas gerações, dos nossos filhos. Você tem filhos, ou irmãos pequenos, ou netos? Deus nos chama agora, insta conosco para que nós cuidemos deles, para que a gente invista nas novas gerações. Eu tenho 3 filhas, 3 meninas, e eu me preocupo muito com elas, com a transmissão dos valores para elas. Mas o que mais me preocupa quando eu falo de educação, ou quando eu penso em educação, é que as crianças, elas aprendem não tanto pelo que elas ouvem da gente, sabe? Mas elas aprendem pelo que elas veem a gente fazer. Então, se ela me ouve falar sobre paz e me vê brigando com a minha esposa, ela não vai aprender sobre paz, mas sobre briga. Se ela me vê falando sobre perdão e me vê com ódio da minha esposa, ela não vai aprender sobre perdão, porque as crianças aprendem pelo que elas veem a gente fazer. Elas têm que ver a gente orando, elas têm que ver a gente indo na igreja, elas têm que ver a gente se perdoando, elas têm que ver a gente, elas têm que ver nós compartilhando a mensagem da palavra de Deus. Então, nós falamos mais por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que nós falamos de maneira especial para as crianças. O Salmo 78, então, é um apelo. Ele diz assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às minhas palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então o Salmo, ele apresenta aqui não uma opção, mas uma ordem. O texto diz que Deus ordenou aos pais para que transmitam aos seus filhos e aos filhos dos filhos, ou seja, aos netos, o conhecimento da palavra de Deus. Não é uma opção, é uma ordem. Eu fico pensando que muitas pessoas ficam adiando a decisão de aceitar a Jesus. Eu já conheci muita gente assim. Deixam para depois, deixam para depois, deixam para depois a decisão de aceitar a Cristo, por exemplo, e ser batizada. Você sabia que seus filhos vão imitar você? Você sabia que seus filhos também vão achar que as coisas de Deus não são tão importantes e vão deixar isso para depois? E o resultado pode ser trágico. Deus ordena para que nós transmitamos aos nossos filhos os valores espirituais. Em todos os lugares. Deuteronômio diz, andando, levantando, deitado, na rua, em casa. Escreva, coloque nos umbrais das portas da sua casa mensagens de esperança. Nós precisamos transmitir para os nossos filhos, para a nova geração, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Valorizar, comprar para eles materiais espirituais, a Bíblia para eles, a lição da escola sabatina para eles, incentivar a leitura bíblica através de versos bíblicos e decorar textos bíblicos, ou seja, eles precisam ver em nós homens e mulheres de Deus, um exemplo do que é ser Deus. Eu tenho 2 textos que gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles eu copiei, está aqui na minha Bíblia, é um texto do livro Educação, Conselhos sobre Educação, na página 17, diz assim, se os pais se apercebessem de que Deus impõe sobre eles, perceba o que o texto diz,
e foi escrito pela autora Ellen White. Se os pais se apercebessem do que Deus impõe sobre eles, o solene dever de educar os filhos para serem úteis nesta vida, se adornassem o templo interior da alma dos seus filhos e das suas filhas para a vida imortal, veríamos uma notável mudança para melhor na sociedade. Olha, tem um outro texto que diz assim: a mão que move o berço move o mundo. Porque a sociedade, ela é composta de cidadãos que são formados na família. E a família é um núcleo de educação das novas gerações. E eu e você somos chamados para passar a esperança, a mensagem de esperança para eles. A autora ainda continua dizendo assim, ó: então, não seria manifestada tão grande indiferença se nós transmitíssemos esta mensagem, não seria manifestada grande indiferença para com a piedade prática e não seria tão difícil despertar as sensibilidades morais dos filhos para compreenderem os reclamos de Deus a seu respeito. Os pais tornam-se, porém, cada vez mais descuidados da educação de seus filhos nos ramos de utilidade. Muitos pais consentem que os filhos formem hábitos e sigam sua própria inclinação, deixando de impressionar-lhes a mente com o perigo de fazerem isso e com a necessidade de serem controlados por princípios. Nós precisamos de mais pais e mães, avós, irmãos, que tenham a consciência segura de transmitir os valores espirituais. Você está disposto? Você está disposta? Eu estou. Mas precisamos da ajuda e a direção do Santo Espírito de Deus. Esse salmo, ele conta um pouquinho depois a história do povo de Israel ao longo dos anos. E ele vem mencionando vários feitos de Deus ao longo da história. Então, ele começa dizendo da importância de nós transmitir os valores aos filhos e depois ele fala do que Deus fez para o seu povo. Ele feriu a rocha, ele da rocha fez surgir água, ele diz o seguinte, que ele deu maná do céu para o seu povo. Ali no versículo 24, né, ele chama o maná do céu de pão dos anjos, mostrando que Deus cuida do seu povo todos os dias. O que mais? O versículo 38, por exemplo, menciona que Deus é misericordioso, que Deus perdoa as iniquidades, que Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Ele mostra aqui no versículo 38 ainda que Deus tem prazer em desviar a sua ira. Ele ainda diz o seguinte, no versículo 52, que Deus fez guiar o seu povo como ovelhas, que Ele é um guia, Ele guiou o seu povo pelo deserto, como um pastor guia o seu rebanho, ou como um líder conduz os seus liderados. Ele também é um diretor. A Bíblia diz aqui que Deus dirigiu o seu povo com segurança e eles não temeram. Ele também diz no versículo 71 o seguinte, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo. Então ele se identifica como nosso pastor, como o nosso líder espiritual e nós como seu povo. O que o texto está dizendo, então, no Salmo 78, é o seguinte, em primeiro lugar, nós fomos salvos por Deus. Se fomos salvos por Deus, nós temos um dever, que é transmitir à nova geração esse conhecimento, mostrar a eles que um dia nós fomos salvos, que nós fomos libertos, que nós fomos transformados, que nós fomos redimidos pelo amor maravilhoso de Jesus Cristo. E em segundo lugar, nós devemos viver de maneira tal que as novas gerações, os pequenos, as crianças, os juvenis, os adolescentes, possam ver em nós o cumprimento da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus sempre. Se preciso, use palavras. Essa é uma frase que escutei e que me impactou muito. E isto é muito válido dentro do ambiente familiar. O outro texto que eu quero ler para vocês, que é Conselho sobre Educação, página 15, ele diz assim, muitos pais alegam ter tanto o que fazer que não dispõem de tempo para desenvolver o intelecto.
Muitos pais dizem que tem muita coisa para fazer que não dispõem de tempo para educar os filhos. Que tragédia! Deus está chamando você, Deus está chamando a mim para sermos educadores fiéis. E fazemos isso quando nós vivemos a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus nos ajude? Bondoso Deus, ajude teus filhos, ajude a mim, a cada um de nós, a sermos um exemplo vivo da mensagem da salvação. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos esta certeza e segurança e esta sabedoria, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado por sua palavra hoje.